Pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao curso Excel em Minutos. Na aula de hoje a gente vai apresentar a função soma-se, que é a função do Excel para somar com uma condicional. Beleza? Para introduzir essa função, eu vou direto dar um exemplo para vocês aqui. E aqui eu vou resgatar o exemplo do nosso último vídeo. Lembra que eu falei para vocês na aula sobre a função sys, que eu ia resgatar novamente esse exemplo aqui, e que ia ser útil esse ponto aqui da gente usar a função sys, né, para dizer qual o status de cada uma das nossas contas. Tá, então vamos lá. Basicamente o que eu quero saber aqui? Eu quero saber quanto é o total das minhas despesas, quantas das minhas despesas já foram pagas, quantos estão em dias e quantos estão atrasadas. Tudo bem? Então vamos lá. Para só fazer o total de despesas, vamos usar aquela função soma que a gente já aprendeu. Então eu vou somar a coluna C4 a C13, beleza? E aqui eu tenho o total das contas do mês, que deu R$ 9.596. Agora eu quero saber quantas dessas contas já estão pagas. Então, basicamente eu quero somar essa mesma coluna aqui, mas eu quero somar apenas as linhas dessa coluna em que a minha conta já foi paga. E aí, professor, vamos lá, como que eu posso fazer isso? Usando a função soma-se. Então eu vou colocar aqui um igual a soma-se. E aí, a primeira coisa que eu vou determinar aqui é qual é o intervalo onde está o meu critério, não o intervalo onde eu quero somar, tá? Então, o intervalo onde está o meu critério é a coluna da situação aqui, que vai da célula F4 até a célula F13. E eu vou travar as referências dessa aqui, porque eu vou querer depois replicar essa fórmula para as de baixo. Tudo bem? Selecionei o intervalo. Agora eu quero o critério. Qual é o critério? O critério é que a conta esteja paga. Eu poderia escrever aqui pago, entre aspas, certo? Ou eu posso selecionar uma célula para referenciar. Nesse caso eu vou referenciar aqui a célula H3, onde está escrito a palavra pago. E por último, eu vou selecionar o intervalo que eu quero somar, que vai ser o intervalo aqui das contas, que é do C4 até o C13. Ok? E vou travar as referências também aqui do meu intervalo de soma. Vou fechar. E aí eu tenho aqui que o valor que eu já paguei no mês foi R$ 2.901,69. Para saber quanto está em dia e quanto está atrasado, eu vou só replicar a fórmula. Já que eu travei as referências, eu posso fazer isso. Então aqui, você vê que a referência está certinha. Quando eu seleciono aqui as que estão em dia também, manteve a referência, só que está referenciando aqui o em dia, porque eu não travei a referência dela. E no atrasado, mesmo ponto. Se eu somar aqui pago com em dia com atrasado, eu vou ter que o total é 9.596,45, que bate com o total das minhas despesas. Beleza? Então esse foi o primeiro exemplo, espero que tenha ajudado a ficar claro. Mas para fixar, vamos fazer aqui um segundo exemplo. Eu tenho uma loja, minha loja ela tem 5 vendedores. E esse é o total de vendas por vendedor por mês no primeiro semestre desse ano, certo? Então de janeiro a junho, cada vendedor vendeu tantos itens. Eu quero saber duas coisas aqui. Primeiro, quanto foi que o vendedor vendeu no total no semestre? E eu quero saber quanto foi o total de vendas em cada mês. Então vamos lá, começando pelo venda semestral por vendedor. Eu vou fazer aqui um soma-se, certo? O meu intervalo de critério vai ser o nome do vendedor. Então eu vou selecionar aqui o B4 até o B33. Mas aqui, pessoal, eu vou dar uma dica para vocês. Quando você tem uma coluna grande assim, e você não tem nenhuma outra tabela abaixo ou acima dela, nessa coluna só tem a tabela que você está trabalhando, uma forma de simplificar é você selecionar toda a coluna aqui, certo? Então selecionei toda a coluna B, vai dar certo do mesmo jeito. E aqui eu não preciso nem travar a referência, porque a B, como eu vou arrastar para baixo essa fórmula depois, não tem como arrastar uma coluna inteira para baixo. Então fica tranquilo, tá? O meu critério vai ser o vendedor Bruno Lima.
E o meu intervalo da soma vai ser a coluna D aqui, onde estão as vendas. Ok? Vou fechar. E eu tenho que o Bruno Lima ele vendeu 525 unidades no semestre. E aqui, replicando para os outros vendedores, eu tenho quantas unidades cada um dos meus vendedores vendeu. Então eu tenho aqui que o Bruno Lima foi o melhor vendedor e o Felipe Costa aqui foi o pior vendedor. Tá, agora eu quero saber qual o comportamento das minhas vendas por mês. Então vamos lá, novamente, soma-se. Agora o meu intervalo de critérios vai ser o mês. Vou selecionar aqui a coluna C. Vou selecionar o critério janeiro, que é o mês que eu estou querendo avaliar. E vou selecionar o intervalo de soma, que é a coluna D. Fecho aqui. Então eu tenho que em janeiro eu vendi 341 unidades. Replicando a fórmula aqui, então eu tenho que o meu melhor mês de venda foi abril, meu pior mês de venda foi junho. Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado claro para vocês como fazer a função soma-se, tá? Essa é uma função que é extremamente útil também no dia a dia de trabalho de vocês, tá? Com certeza vocês vão se encarar muito com situações desse tipo aqui, que você precisa somar apenas um critério de uma base grande de dados que você tem. Então, é bem útil essa função, tá? Aprendam, exercitem. E aí, por favor, se vocês gostarem desse vídeo, por favor, clica aqui no gostei, no joinha, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, comenta, tira dúvidas, tá? Se vocês quiserem mais exercícios, mais exemplos, mais aprofundamento, né, no tópico aqui no nosso curso, clica no link que está aqui na descrição, vai checar a página do nosso curso. Se tiver interesse, se inscreve no nosso curso, tá bem? Que lá dentro da plataforma tem outros conteúdos legais também para vocês. Beleza? Então é isso. Agradeço pela atenção de vocês, pelo tempo e até o próximo vídeo.